E tem uma última questão aqui, que é uma pergunta relacionada a como você tem visto o modelo educacional hoje em dia, né? Então, a gente vê alguns países adaptando os métodos de educação para mestrados, doutorado, fazer um mestrado junto com uma graduação, né? Sim. Como é que você tem visto o Brasil comparado com os países que você tem ido? Como se a gente tem se adaptado, se está muito já ultrapassado, né? É chato dizer o nome ultrapassado, mas a gente precisa caminhar um pouco mais rápido. Uhum. Tem caminhado, né? Principalmente na visão de ter essa proximidade mais da indústria, né? Mas isso tem muito DNA da universidade. Algumas universidades públicas já conseguem fazer isso, já tem uma visão, mas o nosso sistema de universidade ainda é um sistema público. Uhum. A gente tem capacidades de professor, de infraestrutura, algumas ainda precisam, né? Mas super capaz, mas ainda é um modelo antigo, que algumas têm tentado se modernizar, né? Hoje em dia você não vai comparar um estudante que começa hoje a faculdade com o estudante que eu era, né? Não dá para um estudante hoje, ele não consegue ficar 2 horas assistindo uma aula de um mesmo assunto. Então, essas adaptações de método, não de perda, você perder conhecimento e qualidade no ensino. É a maneira que se ensina tem que mudar. E assim tem mudado. Eu vou dar o exemplo do Mackenzie, que a gente tem feito muita disciplina que tem a teoria e projetos juntos, né? Que isso é fundamental para o dia a dia o olhar, o botar a mão, você facilita adquirir conhecimentos, mas é chato dizer isso, mas a rede social, tudo isso tem mexido muito no aprendizado da criança que vem antes da faculdade. Você viu que algumas universidades agora, escolas no mundo, estão voltando tudo para o papel, para a escrita, porque o escrever, o ler, faz muita diferença na formação de uma pessoa. O que hoje um aluno não lê um livro, não só quer o slide da disciplina, e aí fica muito superficial. É muito triste, porque a compreensão de texto não lê, então tem muito país que está voltando. Sim. E estão certos. Claro que não é você como passado, mas você tem que fazer uma adaptação. E eu acho que o MEC tenta fazer isso, né, que é do Ministério da Educação e Cultura, mas precisa ainda ter um movimento, acho que ainda mais forte. Você comentou... Caiu. Você comentou em um momento da sua história sobre a dificuldade, né, dos processos seletivos, do que você decidiu fazer, onde você entrou. Hoje em dia, existe ainda essa competitividade, essa procura ou a demanda pelos alunos por um mestrado, por um doutorado já tem sido menor? Vai variar de área para área, mas a ciência e tecnologia que eles chamam Science, tem uma siglazinha, Technology, não me lembro o resto, no mundo inteiro tem caído a procura até mesmo para curso de graduação. O perfil dos estudantes hoje não querem muito isso, né? A gente sentiu isso um pouco na escola de engenharia, pós-pandemia lá no Mackenzie, mas tem retomado a força, mas ainda é muito o mercado. Sim. Né? E para mestrado e doutorado na área também a procura cai, mas mundialmente é sazonal. E também tem muito a ver com a economia do país. Perfeito. Quando a economia melhora, a procura... Então, a gente está numa fase assim de melhorando, né? E aí começa a ter uma procura um pouco maior. Mas é sazonal. Mas, assim, eu falo que na minha época de mestrado e doutorado, fazer um mestrado e doutorado fora do país era algo sensacional, porque a gente não encontrava tudo aqui. Hoje em dia não precisa. Sim. Tem a experiência pessoal, individual, de fazer coisas fora, que é, né, interessante. Mas, hoje no Brasil, a gente tem praticamente tudo, em todas as áreas. Fico muito feliz quando vejo isso.
Uhum. de orgulho do país. Ainda encorajar também, né, quem está em casa a continuar. Sim, é o que eu falei lá atrás, assim, não é só para a academia, é para a sua formação pessoal, para abrir oportunidades e coisas que você poderia não ter acesso se você não tivesse esse mestrado, esse doutorado. Então, isso foi um ponto, inclusive, que eu anotei aqui enquanto a gente conversava, né, que me chamou a atenção. Você falou, olha, hoje em dia, uma pessoa faz uma especialização, né, seja um mestrado, um doutorado, muito mais por ampliar o currículo, né, aquilo que talvez trazer uma vantagem competitiva no mercado do que simplesmente só dar aulas no acadêmico, né? Sim, hoje as empresas às vezes anunciam vagas assim, eu preciso de alguém com mestrado nessa área, doutorado nessa área, isso é bacana de ver. E o que eu observo muito, assim, tive vários amigos que fizeram mestrado comigo em paralelo, então a gente se acompanhava as bancas, e sempre tem um tema que é muito... que é comum entre as bancas e muito falado, que é sobre o quanto a etapa de um mestrado, que é o primeiro nível, né, de especialização dessa carreira acadêmica, o quanto ela traz um amadurecimento. E muitas vezes, principalmente nas bancas de qualificação, sobre o quanto os professores que estão ali estão observando muito mais o grau de desenvolvimento do aluno do que necessariamente o que ele está produzindo. Exato, Então... no mestrado ainda tem esse lado que a gente quer dar conhecimento e a gente quer que o aluno absorva. Às vezes o resultado final da dissertação não é lá o mais importante. Claro que a gente quer. No doutorado não, porque é uma tese, você tem que defender algo original. Tem essa preocupação também, mas no mestrado é como você estivesse preparando, assim. Legal. Mas quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo é ótimo. Legal também. Bom, professor, infelizmente a gente já está na nossa hora aqui. Foi bom, o nosso papo rendeu muito hoje. Tenho certeza que o pessoal em casa está saindo desse episódio mais elevado do que entrou. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente. Acho que tem pessoas que a gente tem sempre que manter do nosso lado, assim, né? Então, e você é uma delas para mim, por isso que eu fiquei muito contente. Quero dizer que as portas do ElevaCast estão sempre abertas para você. E na vida, né? No que você precisar e eu puder te ajudar, sabe que você pode contar comigo. Eu fico extremamente agradecido pelo convite, Karina. Eu fiquei muito feliz. Eu fico te acompanhando nas redes, mas te acompanho profissionalmente, principalmente. Assim, vi sua família, conheci todo mundo. Assim, eu entendo o quanto isso tem de formação dentro de casa, o quanto o esporte te ajudou. E o quanto você ainda tem sede de crescer, de ter tido essa experiência acadêmica, ter saído, mas ter absorvido várias coisas. Fico muito feliz. E essa oportunidade de vir aqui, conversar com todo mundo, expor, contar um pouco da história. Às vezes a gente só... É igual análise, quando você está fazendo análise, você só entende o que fez quando começa a contar o que você fez. Perfeito. Porque às vezes a gente acha, nossa, foi tão simples, eu estou aqui, mas não foi tão simples E assim. dá valor, né? E dá valor mais à sua vida, né? Suas conquistas. Eu fico feliz em te ver também nesse estágio, tá? Muito obrigado pelo convite, cara. Imagina, eu que agradeço, estou muito feliz. E para quem está em casa, se vocês acompanharem esse episódio até agora com a gente, deixa seu like, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, que é isso que ajuda a gente do lado daqui. Professor, se você quiser, eu te abro um espaço para deixar uma última mensagem para quem você quiser, sobre o que você quiser, e aí depois eu faço o nosso encerramento. Tá bom. Eu vou deixar assim portas abertas para quem não conhece a vida acadêmica. Karina vai estar lá vai estar meu Instagram, vai estar meus contatos, e-mail. Quem tem interesse em entrar nesse mundo nanotecnológico, a parte de plásticos, a parte de sustentabilidade, me procurem. Se tiver alguma dúvida, conversa, assim, nada... Guilherme sério. Não é brilhante, mas ele não é intocável, tá, pessoal? Não, pode chamar. Super próximo. Para conversar, se quiser visitar lá o Mackenzie, o centro, a Escola de Engenharia, o Maquigraf, portas abertas. Karina sabe isso, que é uma universidade muito aberta ao público e tem muito essa proximidade. Eu fico feliz. E aos interessados, não contem conversa. Assim,